dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma live do nosso papai. Vamos mandar uns aviõezinhos aqui para lembrar os nossos amigos, né? Que nós estamos aqui com a nosso tempo, nossa live, obedecendo aquilo que o Senhor já nos comissionou, né? Hoje nós temos um convidado muito precioso. Ele já está aqui, Pastor André, que gracinha. Já vou chamar ele, né? Deixa eu. Papai do Samuel, esposo da pastora Marina, Sandrinha. Bom dia, Sandrinha. Obrigada pela sua presença. Bom dia, pastor André. Bom dia, Carlinhos Paz, tudo bem? Paz, tudo bem? Que honra ter o senhor aqui comigo, com a gente. Estamos aí, vamos falar, conversar, né, um pouquinho hoje sobre a rádio. Amém. Pessoal, esse é o pastor André, muita gente já conhece ele, né? Antônia, bom dia. E ele é um dos pastores do projeto da RAD, né? Do projeto RAD. E hoje ele vai nos dar a honra de contar um pouquinho do que é a RAD, né? Dos projetos da RAD. Nájila, bom dia. Luzirene, Gracinha, bom dia. Hoje ele vai nos falar um pouquinho do projeto da RAD, né? Quais são os projetos da RAD. E vai explicar um pouquinho lá da Casa de Isabel também para nós, que eu tenho falado muito, é uma bandeira que eu levanto com muito orgulho. A RAD é um dos projetos, a Casa de Isabel é um dos projetos da RAD, né? Eu vou deixar o pastor André se apresentar e eu vou falar primeiro quem é o pastor André na ótica dos olhos da Karina, né? Foi rolado, Eu sempre tá, não. Eu sempre faço isso, né, com os convidados, porque o pastor André, nós já nos conhecemos há um bom tempo. Ele, a pastora Marina, esposa dele, ele é papai do Samuel, um profeta para as nações, né, o profeta de gerações. E pastor André é aquela pessoa, gente, que cuida de todo mundo ao redor dele. Sabe, se você tiver a honra e o privilégio, o prazer de estar perto dele, ele é aquele amigo, aquele pastor que você pode contar a todo momento. A todo momento ele tem uma palavra de sabedoria para te entregar. Ele é aquele que preocupa se você põe uma causa para ele orar, ele preocupa se aquilo está em andamento, ele é aquele que está ali, que tira carrapicho, que tem o dom mesmo, né? Ele se move mais de um dom. Oi, Aninha, obrigada. A Aninha tá lá na Polônia com a gente, minha amiga preciosa. Bom dia. Aí, então, o pastor André, ele tem sido esse suporte na nossa vida há muitos anos já, né? E então, assim, ele é aquele que preocupa, que você tem certeza que pode contar. Dono de um coração gigante. Keila, nos Estados Unidos. Obrigada, gente, pela companhia firme aqui com a gente. E aí, ele é aquele que você pode contar. Ele é aquele. As nossas conversas de WhatsApp, gente. É assim, eu e ele, às vezes, a gente conversa 3 minutos e eu cresço. 3 anos, assim, ó. É sempre muito bom conversar com o senhor, né, pastor André? A gente sempre aprende muito e ele é uma pessoa muito transparente na vida dele, é aquilo que é, como dizer, esse aqui é o André que é na vida dele mesmo. E a casa dele é uma casa muito preciosa mesmo. E nós amamos muito esse trio que
nós já sabemos que serão um quarteto e eles são pais geracionais, né? Pais geracionais. E agora ele vai se apresentar. Esse homem do coração gigante, de uma sabedoria gigante, vai se apresentar. Amém. Depois de uma apresentação dessa, fica até pesado, hein? Brincadeira. Então, como a Karina falou, sou o André, esposo da Marina, pai do Samuel, né? Os mais próximos, Samuca, né? A gente brinca que ele é o 03, né? A gente tem outros dois Samuéis antes dele, mas... e sou pastor, né? Na comunidade Transformar, que é um dos projetos aí da rádio. Sou um dos pastores também que estou à frente da edificação da rádio, onde nós vamos falar um pouquinho hoje, da Casa Isabel também. Sou formado aí, eu brinco que eu sou formado em TI, por profissão. Gosto de gestão de pessoas por amor e por ofício, eu sou pastor. E nessa área ministerial, né, eu costumo dizer, sou alguém imperfeito, trabalhando com pessoas imperfeitas, buscando aquele que é perfeito, aquilo que é a vontade de Deus para a vida de cada um. E assim é que nós temos caminhado, né? E temos aí, né, já com a rádio já são quase 4 anos, né, que nós estamos aí trabalhando, estruturando, os projetos estão em andamento. E eu vou compartilhar, né, agora mesmo um pouquinho com a gente aqui. E acho que vai ser bênção, né? Eu espero que você possa abrir o seu coração e possa entender e se, quem sabe, né, fazer parte junto com a gente nesse projeto aí que Deus tem, né, dado, né? Nós nos preparamos para esse tempo, né? São aí 4 anos estabelecendo, fundamentando, protegendo uma visão que o Senhor nos deu para o tempo que nós estamos vivendo. Então, né, a hora que tiver ok, Karina, eu já começo a falar um pouquinho aqui dos projetos aqui. Não, fica à vontade. Eu estou aqui hoje só de espectadora. Tá certo. Há um tempo atrás, né, o Senhor ele deu para a gente, né, uma palavra, né, na verdade é uma sigla, rádio. O que é rádio? Ela tem 2 significados. Primeiro, rede de amigos de Deus, que é um ambiente, uma plataforma para conexão de projetos, de propósitos, de outras plataformas. E a outra também, né, na área de TI, eu sou de TI, né, a gente fala rápida aplicação de desenvolvimento. Quando o Senhor nos deu esse projeto, essa palavra, né, de ter essa plataforma, para quem nos conhece, a gente trabalha muito, né, o pastor Davi já vem falando isso há alguns anos, trabalhando muito sobre a questão da restauração da mente, né? Até um dos versículos que o Senhor nos deu, aquele da Romanos 12:2, né? Da renovação da mente. Quem congrega e caminha com a gente um tempo sabe que é um versículo que todo mundo fala sobre ele, é um dos pilares do ministério, né? Esse versículo. E dentro da rádio, né, tem um outro versículo muito importante, João 15, onde o Senhor fala, né, que ouvir a Deus e fazer o que Ele quer, né? Em João 15, ele tem esse versículo, eu esqueci de só colocar o versículo aqui, mas é um versículo também que é um pilar, né? Nós buscamos na rádio, né, nessa rede, é um ambiente, é uma plataforma onde nós buscamos, né, ouvir a Deus. Ouvir a Deus em qual sentido? Ouvir a Deus por quê? A nossa maior luta, nosso maior, né, trabalho, que a gente mais se protege é não sair daquilo que Deus quer edificar. E com isso, Deus foi trazendo para nós, né, ministros, foi dando para nós projetos para a gente começar a construir aquilo que Ele tem. Como assim, André? Começar isso? Nos últimos 4, 5 anos a gente está começando, né? É um projeto embrionário, vamos dizer assim, porque ele está começando, ele está sendo gerado, né? Ele foi gestado um tempo, agora ele está sendo gerado, né, ali na fase do cuidado, na fase da edificação, na fase da estruturação. Né? Hoje nós somos aqui um grupo de, deixa eu ver aqui, 12 pastores que compõem essa rede de ministros. Né? A rádio é uma rede de ministros e ministérios. Nós estamos buscando o Senhor para trabalhar com empresas e também na parte política, né? A gente tem já trabalhado, orado no Senhor. O Senhor tem dado para nós algumas palavras onde a gente vai atuar. Então, hoje nós estamos trabalhando em 2 esferas, ministros e ministérios, né? Nós hoje somos 12 ministros, onde nós trabalhamos nesses projetos. Dos projetos que a gente tem ativo, vou explanar um pouquinho aqui e a gente vai falar um pouco da Casa Isabel hoje, né, Karina?
Hoje a gente É. tem alguns projetos principais. O projeto embrionário para tudo isso aqui foi a comunidade Renovar. Por quê? Há um tempo atrás, né, o pastor Davi ele tinha uma missão chamada Missão Transformar, onde ele trabalhava nela ensino e trabalhava cura interior e libertação. Só que o Senhor foi dando para ele, né, essa visão um pouco mais ampla, dentro da visão apostólica e do chamado dele, que ele tinha que trabalhar com gente, porque muitas pessoas foram chegando e queriam continuar, né? Quando a gente promove um ambiente de liberdade, mostra para as pessoas aquilo que Paulo fala, foi para a liberdade que eu vos libertei, as pessoas começam o quê? A querer andar mais próximo, a querer fazer parte, né? E Deus deu para ele uma palavra, olha, nós precisamos de começar uma comunidade. E por que comunidade? Se a gente for ver a igreja de Atos ali, era um grupo de pessoas que comungavam da mesma fé, da mesma visão. Eram pessoas que compartilhavam entre si, né, as necessidades, as alegrias e o principal, que era a construção de um projeto, que é o projeto da casa de Deus, o projeto, né, que Deus deu ali, né, para os apóstolos ali construir, né, continuar a edificação do corpo de Cristo. Então Deus deu para nós essa missão de começar uma comunidade. Dentro da comunidade Renovar, nós começamos a aplicar tudo aquilo que Deus deu. Eu falo que um dos segredos, cara, disso que tudo acontecer, da rádio, da comunidade Renovar, Casa Isabel, Comunidade Transformar, Instituto Rota, Ministério ABA, é a unidade. Por quê? A gente tem um grupo de pessoas que protegem uma visão. Nós decidimos andar literalmente em bando, em grupo, em comunidade, porque a gente tem uma visão, a gente não pode perder essa visão. Pode haver entre nós, né, uma maneira diferente de se aplicar a visão, né, mas a visão ela precisa ser única. Então Deus começou a nos treinar, Karina, nesse tempo aqui de comunidade renovar, já tem 5 para 6 anos já. Nós começamos a entender, pegar aquilo que Deus tinha para nós, começamos a aplicar em vidas. E o resultado, né, para nossa, né, não deveria ser, né, mas para nossa, né, para a gente ficou espantado, né, para nossa surpresa, foi transformador, foi positivo demais em vidas, em casamentos, em famílias que estavam destruídas. A gente começou a ver o mover de Deus e a igreja que tinha 10 pessoas, hoje é uma comunidade que tem várias outras, né, conexões aí, que são comunidades que estão iniciando também. Então, hoje a comunidade Renovar em Uberlândia, nós temos aí aproximadamente 90% dela implantada. Ou seja, aquilo que Deus nos deu, nós temos 90% implantado, né? Algumas coisas estão em andamento. Então, esse foi o primeiro projeto. E o segundo projeto, ele estendeu, né, da comunidade Renovar, que foi a comunidade Renovar em Araguari. Né? Eu costumo falar, nós somos a comunidade Renovar em Uberlândia, em Araguari, em Salvador. São as 3 cidades aí que nós estamos tocando hoje, né? Então nós começamos ali também há cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos aí já. Nós começamos implantando a mesma visão de uma maneira aonde o Senhor ele foi construindo junto conosco, ganhando pessoas, restaurando vidas, implantando, né, a visão que nós temos aí de discipulado, um pastor para cuidar de um grupo de pessoas, não sendo um grupo muito grande. Para quê? Para ter um cuidado de verdade. Eu falo assim que parece loucura para algumas pessoas, mas para quem está dentro, está usufruindo daquilo que Deus está fazendo, é muito poderoso, né? Como diz a nossa pastora Nilza, é muito poderoso, porque a gente vê como é importante, né, Karen, a gente ter uma pessoa que a gente pode contar na oração, a gente pode rir junto, a gente pode chorar junto, a gente pode sonhar junto. Então, o que a gente fez? Esse grupo de 12 pastores, eles são distribuídos dentro dos projetos, né? Seja um projeto ali na Casa Isabel ou da Comunidade Renovar, em Uberlândia, em Araguari. Nós temos um pastor cuidando de um grupo de 20, de 30 pessoas, quando muito, porque a gente tem qualidade no atendimento, a gente tem qualidade, né, em construção, perdão, juntos. Então, hoje em Araguari, a gente está construindo ali mais ou menos 20% daquilo que é o que Deus nos deu. Então, a igreja também, aí em Araguari, né, cara, ela tem um local, está na casa dos nossos irmãos e Bruno e Meire, um casal precioso, né, um presente de Deus, né, nas nossas vidas aí para começar, né, aquilo que Deus tem. Lembra, a mesma visão da rádio, é a mesma visão da comunidade Renovar em Uberlândia, da comunidade Renovar em Araguari, como também, né, a gente está começando lá
na cidade, lá em Salvador, deixa eu ver se eu pego o nome certinho. Eu perdi o nome aqui da cidade, mas né, a gente está começando, através da pastora Sandra, a comunidade renovar lá. Com o quê? Com a mesma visão, com o mesmo coração, que eu acho que é o mais importante, né? Buscando no Senhor pessoas para nos ajudar a proteger nesses ambientes a visão que Deus nos deu. Então, assim, a gente zela muito para aquilo que Deus nos deu, né? Eu costumo dizer que a gente não está aqui para brincar de ser igreja, nós decidimos viver da igreja. E é muito mais, né? Esses dias para trás eu atendendo um pessoal, eu falei, olha, talvez você vai olhar para a nossa estrutura, não é a estrutura mais bonita, talvez você vai olhar, né, tem algumas coisas que faltam, se for comparar com os outros ambientes, mas quando você olhar para aquilo que Deus já fez na nossa vida, a gente tem algumas cicatrizes para te mostrar que vale a pena a gente viver isso. Então a gente não é louco, a gente não é doido, né? A gente só está obedecendo a voz de Deus. E nós decidimos entregar, né, a nossa vida, né? A Karina conhece um pouquinho a nossa casa, a nossa história, conhece um pouquinho dos pastores, nós decidimos entregar a nossa vida por esse projeto. Porque você tem uma rede, o que é uma rede? Né? Se você for lembrar, né, só para a gente pensar aí, se você lembrar na rede de marketing multinível, ou seja, nós temos pessoas que vão conectando e esse negócio, a tendência é cada vez aumentar. Não na visão do marketing multinível, que não tem nada a ver com aquilo que a gente trabalha, mas só para a gente entender. Deus sozinho foi, né, aumentando a quantidade de projetos, aumentando a quantidade de pessoas, ao mesmo tempo foi aumentando o desafio, seja ele financeiro, seja ele de trabalho, seja ele de estruturação, e esse é o que nós estamos vivendo. O outro projeto que Deus nos deu foi o projeto, né, da Casa de Isabel, né, que a Karina, né, a profeta Karina aí fica falando para vocês aí, né? Quer falar uma coisa Antes aí? do senhor falar da casa de Isabel, desculpe eu interromper, mas o senhor falou uma coisa muito importante e eu preciso deixar registrado aqui. Uhum. Assim, a nossa casa teve um impacto muito grande ao conhecer a rádio, ao passar a congregar na Renovar, né, no momento crucial que o Senhor nos deu um direcionamento de sair da onde a gente estava, sem saber para onde a gente ia, né? Ele deu um direcionamento, depois ele já sinalizou para onde era. E a nossa vida, nossa casa foi muito edificada, tem sido transformada, construída através da rádio, através da Renovar, através da Transformar. E o senhor falou uma coisa aí que ontem eu falei numa live. É um trecho que eu li no livro. Deus não tem favoritos, ele tem íntimos, que fala, não é sobre templos cheios, né, grandes templos, nem eventos grandiosos, é sobre vidas e cidades transformadas e rendidas aos pés do Senhor. Amém. E é isso que eu tenho visto nesses 2 anos que a gente está mais próximo, assim, tá como membro mesmo, né, da Renovar, da rádio, é isso que a gente tem visto. O quanto vocês valorizam vidas, e se tiver que escolher entre estrutura e vida, a vida é sempre mais importante. Então, esse é o meu testemunho particular, né? Porque a gente convive muito de perto com vocês, então a gente pode falar, porque assim, eu até falo, a gente agora, né, no último mês, comeu 1 quilo de sal junto lá na casa de Isabel, então a gente pode falar do caráter, do coração daqueles que só se movem com a direção do Espírito Santo de Deus. Isso tem sido, para mim, algo assim, um divisor de águas mesmo. E isso é interessante, cara, porque se a gente for pensar hoje, num contexto geral, gasta-se muito tempo com estrutura. Nós decidimos não gastar muito tempo e nem muito recurso mobilizado para a estrutura. Não que ela não seja importante, não que ela não seja fundamental, a gente gosta sempre de ter um lugar bacana, a gente gosta de ter mas a gente tem que gerar transformação para vidas, né? Porque o reino de Deus, ele é constituído em pessoas, né? Então, assim, passar por esse processo, né? Nós estamos aí 5 para 6 anos, quase, foi alguma coisa assim desgastante muitas vezes para nós, porque você mudar a mentalidade não é uma coisa muito fácil. Você entender a sua identidade em Cristo e viver isso é o mais desafiador. Então, quando a gente senta para mostrar isso para vidas, eu acho interessante, às vezes eu falo, como que eu fico vendo assim que eu olho para o meu processo, eu olho quando eu vejo uma pessoa que senta para a gente conversar, eu falei,
eu já passei por isso. Não é uma coisa fácil, né? A nossa Não. alma, ela vai gritar, a nossa carne, ela vai querer relutar às vezes, mas é importante, né? Quando a gente vê, né, o Saulo, antes de se tornar o grande apóstolo Paulo, ele precisou, né, literalmente cair do cavalo. Jesus derruba ele do cavalo e passa um tempo. Se você ler lá em Atos 9, se eu não me engano, no 22, fala que passou-se, 18, na verdade, passou-se alguns dias, as escamas dos olhos dele caíram. Então, esse processo de restauração, esse processo, né, de transformação de mente, de transformação, né, de vida, ele passa, né, por esse processo de ter esse confronto em Cristo para tirar as escamas para a gente conseguir viver aquilo que Deus tem para nós, né? Então, assim, eu acho bacana, né, aquilo que Deus está fazendo. Então, esse projeto Casa Comunidade Renovar foi, vamos dizer assim, aquilo que nos forjou, foi o nosso laboratório para muita coisa, né? E dele surgiu a famosa Casa de Isabel, né, que a Karine passou esse tempo lá com a gente, né? Tem sido, né, foi para ela um desafio, mas depois ela vai falando aí como é que foi os Oh, desafios, né? Porque literalmente, né, a gente busca ali não somente tirar a pessoa da caixinha, né, fazer ela viver, enxergar fora da caixa, mas viver fora da caixa, né? Né, quem que é a Casa de Isabel hoje, né? A Casa de Isabel é uma plataforma e tem como propósito restauração de vidas. Você lembra que eu falei da rádio, lá da Comunidade Renovar, da Casa Isabel? A mesma visão. Nós somos chamados para restauração de vidas, né? Que essas amém. vidas que enfrentam que tipos de dificuldades, em quais áreas da vida? Na parte espiritual, a gente trabalha cura interior e libertação. Na alma, né? Toda a parte de traumas, abusos diversos, dores emocionais e outros tipos, né, de, de dores da alma, né? Problemas familiares, seja no casamento, com filhos, né? Problemas financeiros, trazendo todo né, um tempo de restauração contra e educação financeira, ajudando a entender à luz da palavra o que Deus fala a respeito de finanças, né? E na parte ministerial, né, treinamentos para lideranças, ensinamos, né, desenvolvendo ali os 5 ministérios, né, como se tornar um líder, como se tornar um ministro, dentro daquilo que eu sou ministro, como que eu vou atuar, seja no pastoreio, seja no profético, seja no apostólico, seja no mestre ou evangelístico, né? Nós ajudamos, né, ensinamos, trabalhamos, caminhamos junto ali para trazer toda uma base e principalmente um amadurecimento chamado. Eu ouvi uma vez, Amém. né, um pastor dizer, né, muitas vezes Deus nos chama, ou seja, ele nos comissiona. Só que muitas vezes nós não estamos autorizados porque nós não somos maduros para desenvolver aquilo ali. A mesma coisa, quando eu entro numa faculdade, por exemplo, eu sou formado em análise de sistemas, sistema de formação. Quando eu entrei na faculdade, eu era um estudante de sistemas de formação. O que me habilitou a ser, né, um profissional que tem um título foi passar pelas provas, ou seja, amadurecer no processo para ganhar ali, né, a autorização de ser um analista de sistemas. Da mesma forma, com o pastoreio, o que me habilita hoje ser um pastor, ser um profeta, ser um apóstolo, ser um mestre, ser um evangelista, ser um ministro do Senhor, é o que eu fui amadurecendo na caminhada. Então, nós temos toda uma mentoria ali, né? E é uma palavra, né, tá bonita, tá todo mundo usando essa palavra, mas por quê? Ela se aproxima mais, né, do modelo que Jesus fazia com os discípulos, do que os discípulos foram fazendo, que Paulo foi fazendo ali, né, com o pessoal. Então, a gente tem esse chamado, esse encargo do Senhor, né, dentro da rádio, dentro da Casa Isabel, dentro da nossa plataforma Renovar, Transformar, formar líderes. E o nosso desejo é que sejam líderes maduros. Homens e mulheres que ouvem a voz de Deus e obedecem, né? Ouvir a voz de Deus, tá, é mais fácil que obedecer, né? E nós ajudamos, encaminhamos, né, trabalhamos, estruturamos, damos suporte. Seja até algumas pessoas que estão fora. Talvez você fale, nossa, André, mas como é que eu vou fazer aqui nos Estados Unidos, da Polônia, né? Tem uma série de amigas da Karine. A gente trabalha com outras pessoas fora também, porque nós entendemos aquilo que Deus nos deu, não pode ficar retido só aqui em Uberlândia. Não pode ficar retido só no grupo de pessoas que nós estamos. Então, nós, graças a Deus, temos hoje a internet que nos proporciona tudo isso. Então,
da mesma forma que nós estamos fazendo nas plataformas. Então, Karine, Amém. essas são as 5 áreas mais fortes de atuação nossa, né? E qual que é a metodologia que a gente trabalha, né? Aconselhamento bíblico individual, ou seja, vem pessoas ali, né? Lembra, por exemplo, pessoas que estão com problemas familiares. Nós vamos sentar com essa pessoa, nós vamos entender onde é o problema dela. Identificamos a raiz do problema, quais são as bases bíblicas para sustentar essa pessoa, tomar o posicionamento e manter esse posicionamento, que eu acho que é importante também. Então, aconselhamento bíblico individual, curso de capacitação, nós temos ali na Casa de Isabel, né, alguns cursos já em andamento, né? Então, tem gente que está ali, né, na fase mais introdutória do ministério, então ele está tendo ali, né, uma base para poder edificar. Tem pessoas que já estão caminhando lá na frente, né? Tem um chamado profético, por exemplo, nós temos uma equipe sendo trabalhada ali, né, sendo ensinadas para se mover de uma forma madura na parte profética, né? Nós temos algumas palestras, né? É importante a gente também, né, se capacitar, né? A gente fala, eu, André, gosto muito de livros, nós temos uma série de livros, nós temos, quando eu for falar do Instituto Rota, eu vou falar, nós temos um treinamento de capacitação para formação de conselheiros, né? Onde nós estamos, ele está sendo online, né? A gente está com um grupinho de 35 pessoas, nós estamos instruindo, nós estamos trazendo base, né? O nosso primeiro módulo é o módulo do sobrenatural, nós estamos sendo desafiados, né? E nós estamos vivendo a nossa casa aqui, uma outra oportunidade, eu conto um pouquinho, nós estamos sendo desafiados no sobrenatural. Aí, ó, eu sou aluna, gente! Os 2 primeiros livros, né, do pastor Bill Johnson, né? Quando o céu invade a terra e um poder de uma mente transformadora, né? E fala exatamente dessa transformação, né, Karen? Que a gente tanto prega, tanto que a gente defende, tanto que a gente fala e acredita que precisa acontecer. Então, as palestras, ela vem para contribuir, né? Rodas de conversa, onde a gente coloca o pessoal ali, literalmente, para falar, né? Para o que está dentro da pessoa, porque eu acredito, né, Karen, que na multidão de conselhos, né, de conselheiros, de pessoas ali, a gente vai edificando, vai construindo o que Deus tem. Lembra que eu falei para vocês que um dos nossos segredos é andar juntos? Então, na nossa reunião de presbitério, por exemplo, da Comunidade Renovar, ou da rádio, ou da Casa Isabel, né, na direção ali, a gente nunca tomou uma decisão sozinho, a gente começa a ouvir. E a gente começou a dividir isso com os alunos. Por quê? Cada um carrega algo de Deus. Eu tenho uma parte, eu sou uma pecinha do Lego, né? E cada um de nós é uma peça, nós vamos construindo junto. Então, né, se tem uma coisa que a gente gosta é de sentar, ouvir e construir juntos. Né? É mais ou menos, né, igual a gente montar quebra-cabeça, né, Karen? Pega um quebra-cabeça de 10 mil peças. Uma pessoa demora 1000 anos, né? 10 pessoas vão demorar bem menos tempo. Então a gente vai construindo junto. Por quê? Um tem uma visão, né, diferente, que essa visão pode ampliar aquilo que Deus tem. Deus confia para outro, né, uma sensibilidade maior em ouvir, né, e discernir algumas coisas. Então, aí essa roda de conversa ela funciona justamente para mobilizar e motivar todo mundo a participar. Né? Então, nós não temos aquele ciúme, não, somos só nós que temos a visão e carregamos. Não, todo mundo faz parte desse projeto. Né? Nós temos, né, um tempo de oração, né? Essas orações são contínuas. Nesse tempo de oração, a gente tem a equipe profética que dá suporte, né, para os alunos, né, para os nossos projetos. Um dos pilares da Casa Isabel também é essa parte profética, ela dá suporte, né, para os outros projetos aí. Então, né, aí nós temos aí a nossa apostila Nájila, que está aí, faz parte lá também, né, dando um palminho para nós aí, né, ela faz parte lá com a gente, né. E nós temos a mentoria comportamental. Onde nessa mentoria comportamental, o que nós trabalhamos ali? Nós trabalhamos, né, o caráter. Nós ajudamos a pessoa, né, a entender, né, o que Deus tem para a vida dela a partir, né, da ótica principal, do melhor livro que a gente tem, que é a palavra. Então nós vamos trabalhar, né, o caráter da pessoa, ajudar a formar nessa pessoa o caráter de Jesus Cristo. Né? E vou te falar, meu irmão, minha irmã, é poderoso, né, quando a gente tem o caráter da gente transformado. Todos nós precisamos estar dispostos, né? A pastora Anaia, ela é uma das ferramentas de transformação de caráter lá, irmão. Quando você for lá, você vai ver que ela te ajuda mesmo a ter o caráter transformado. Ali
Amém. É a varinha. Sou Brincadeira. apaixonada nela, gente. Ela ajuda mesmo, né? Então, assim, essa questão do caráter aí, ela é muito importante, né? Porque qualquer desvio de caráter a partir de Cristo, né? Até a nossa identidade, na verdade, ela é só fundamentada a partir de Cristo. Né? Então, qualquer identidade que nos apresenta, ou aquilo que a gente quer ser fora de Cristo, vai dar problema, vai dar ruim, como diz os jovens de hoje, né? Não tem, não tem como. Né? Então, o caráter de Cristo, quando é formado em nós, e todos nós precisamos de ser lapidados no nosso caráter, Amém. isso é poderoso. E isso traz para nós algo sólido para a gente construir. Se a gente lembrar da parábola da casa na rocha e na casa na areia, eu gosto muito dessa parábola porque edifica muito sobre essa questão do caráter, né? As duas casas foram construídas. Só que o que permaneceu foi a casa que foi estruturada sobre a rocha. E aí a gente vê o apóstolo Paulo, né, sabiamente dizendo, olha, eu e os apóstolos edificamos os princípios, né, os valores, os fundamentos, então convém cada um construir a partir disso. Então, através disso, Karina, a gente tem esse tempo, né? A Karina participou de um mês ali com a gente, onde nós vamos sentar e vamos ajudar. E se tem uma coisa que a gente não tem, é pressa. Por quê? O caráter, para ser solidificado, ele tem que ter um tempo. Eu sei que se eu falasse, por exemplo, para a Karen, olha, você vai ter que mudar nisso aqui. Eu posso de uma forma impositória, mas um dos pilares do nosso ministério, né, Rádio Renovar e Casa Isabel, um dos pilares que é a liberdade. Paulo diz que para a liberdade Cristo nos libertou. Então, não tem como eu impor. Na verdade, nós vamos propor. A Karina, com a ajuda do Espírito Santo, que tem o poder de convencer, né, do pecado, da justiça e do juízo, ela vai ser transformada para isso. Quer falar alguma coisa, Karina? Eu ia falar assim, porque uma coisa que o senhor falou e que é muito importante, é o caráter transformado, o caráter, né, firmado em Cristo, é o que vai nos fazer manter o nosso posicionamento, né? Porque a gente toma decisão, toma posicionamento, mas é o caráter transformado que vai nos manter naquele posicionamento. E uma coisa que, assim, eu posso falar, né, de carteirinha, porque eu tô aí com vocês, é isso. Nada vem com autoritarismo, com imposição, tudo vem como a palavra mesmo fala. Todos vocês mostram o entendimento, e aí o Espírito Santo convence de dentro para fora. Isso, para mim, né, que vim da religiosidade, de muita coisa assim, foi o diferencial. Foi o diferencial. Assim, então, eu aprendi, por exemplo, que quando o pastor chegar para você e falar assim, olha, eu te aconselho isso e isso, pega. Se você é esperto, pega. Porque eles não vão chegar para a gente e falar assim, você tem que fazer isso. Então, eu brinco muito assim, missão dada é missão cumprida. Né? Então, uma conversinha ali vamos falar, de mentoria, que a gente, no almoço ali que a gente está almoçando, você captou alguma coisa, você sabe que aquilo testificou, cumpre, porque é bênção. Isso assim, me encantou, principalmente nesses 36 dias que eu estive lá, né, na casa de Isabel, assim, ver que realmente, assim, tudo que a gente via de congregar junto, de conviver, mas estando 24 horas, todos os dias ali juntos, em comunidade, me fez admirar mais ainda quem está ali. Porque o que acontece? Às vezes tende, quando a gente convive, come um quilo de sal junto, que a Érica está aqui do Chá com Bíblia, lá da Suíça, ontem ela viu eu falando isso na live. Quando a gente come um quilo de sal juntos, às vezes a gente tende a olhar os defeitos do outro e pensar, não. Mas ali na casa de Isabel aconteceu o reverso. A gente comeu um quilo de sal juntos, você viu o quanto aquelas pessoas ali estão se doando, se deixando gastar verdadeiramente pelo reino. Então, você conhecer o caráter das pessoas de perto te dá mais confiança para continuar caminhando com elas, né? Exatamente. E é interessante isso porque toda transformação ela vai passar por uma renovação de mente. Se a gente lembrar lá em Romanos 12, o que a palavra fala? Não se amolde a esse padrão, né, ao padrão desse mundo, mas transformem-se
pela renovação da mente, né? Então, para renovação, a gente tem que ter tempo. Não adianta eu falar que agora, né, eu só simplesmente porque eu aceitei a Cristo, agora eu estou totalmente renovado ou transformado. Isso é uma construção. Se a gente pega a criança, né? A gente leu esse livro aqui, ó, muito legal, fala sobre limites, né, para filhos. E é um pastor. O primeiro livro que ele escreveu foi para os adultos, né, para os pais. Depois ele edificou, né, construiu junto aí com os pais. Como que a gente constrói limites para filho? E é exatamente isso. A gente precisa, na nossa fé cristã, entender que é tudo um crescimento diário, onde eu estou disposto a ouvir, a obedecer, a olhar para aqueles que têm uma caminhada mais longa do que a minha, e entender que eu tenho que aprender. Ao mesmo tempo, eu preciso desenvolver em mim a habilidade de ouvir e obedecer, né? Que é a palavra, quando Deus fala ouve, ó Israel, na verdade, no original é ouvir e obedecer. Então, não faz muito sentido para nós termos uma vida só simplesmente de piloto automático. Nós precisamos desenvolver uma vida, lembra que eu disse que nós trabalhamos aqui, uma vida onde eu tenho um contato, uma comunhão diária e sou transformado diariamente. Então, esse processo da transformação sempre vai passar pela renovação da mente, né? E muitas vezes, né, a gente fala, nossa, quão desafiador é renovar, porque com Deus ele dá algo para nós, gente, não é fácil, né? Essa estrutura de casa de renovar, de Isabel, renovar e rádio, é uma estrutura financeiramente muito cara, né? O pastor Luiz gosta de dizer, acho que gosta do pastor Luiz Hermin, né? O apóstolo Luiz, ele diz assim, olha, sempre quando Deus te dá algo, você nunca vai ter o dinheiro para fazer aquilo ali. Então, se você se apega ao dinheiro, você nunca vai fazer nada, porque é desafiador, né? Eu falo assim que uma das coisas que me fez entender fé foi uma vez que a gente tinha ido, né, para Caldas, né? E eu lembro que era uma segunda-feira, mas a Marina deu uma fugida para lá, segunda, terça e quarta, tinha quase ninguém no hotel. E era um hotel novo, muito grande. E eu sei que eu fui na portaria buscar uma pizza, eu tinha que voltar. E eu peguei o primeiro elevador em vez de pegar o último, que era próximo do nosso quarto. Então literalmente era um labirinto que eu tinha que chegar até o nosso quarto. E era tudo apagado. E era tarde da noite. Eu falei, gente, como é que eu vou enxergar? À medida que eu andava, a luz acendia. À medida que eu andava, a luz acendia. E eu fui entendendo que na fé cristã não é muito diferente. À medida que a gente anda, Deus dá. À medida que a gente obedece, Deus retribui. Ele não barganha com a gente. Deus nunca... Então, essa estrutura aqui, né, depois a gente vai compartilhar algumas fotos com vocês aí. A Karine publica lá no story dela, ou no feed de notícias dela. Mas é uma estrutura que Deus nos deu muito propícia para isso, né? É uma fazenda, ela fica mais ou menos aqui 30 quilômetros aqui da cidade de Uberlândia. É uma fazenda onde nós temos ali dormitórios, né, masculino e feminino. Nós temos ali um refeitório onde a gente faz, né, as palestras, onde a gente faz a alimentação todos em conjunto. Nós temos uma estrutura, né, para criançada ali, um campo de futebol, uma piscina. Nós temos uma represa, né, fica na beira da represa, maravilhosa, né? E essa estrutura, quando a gente olha aos olhos humanos, é loucura para nós. É doido, né? E eu lembro, né, que uma das palavras que Deus deu para a Marina foi, olha, é um tempo até as coisas acontecer. Nós já estamos praticamente, se eu não me engano, agora dia 6 a gente fez um ano de casa de Isabel aqui, né? E quando a gente olha para a primeira palavra, até hoje, quando Deus deu um sonho, né? Eu lembro que o sonho, ela falava, ó, tava, eu, ela, o Davi, a Anaí, a gente estava descendo, né, numa estrada de chão, quando a gente olhava para aquilo ali, via aquela beleza, via que a graça de Deus, aquela glória de Deus, e vendo vidas sendo transformadas. Hoje, a gente está colhendo o fruto da obediência. Então, essa estrutura hoje, ela totalmente, né, é porque não dá para mostrar aqui, mas é muito bonita. Depois a Karine publica aí. Mas é uma estrutura que Deus nos deu. E hoje nós temos o desafio porque quando a gente trabalha restauração, a gente sabe que as frentes contrárias, elas vêm, né? E uma das dificuldades que a gente tem é manter realmente a estrutura. Não é, né, Karine? A Karine teve lá, não é uma estrutura barata, não é uma estrutura... É uma estrutura muito boa. A nossa vida ali é uma vida muito simples, ninguém tem, né? Ninguém é, vamos dizer, chique demais, né? É uma estrutura muito bacana, mas ela tem um custo para isso, né? Então, assim, cada aluno que vai, ele contribui com a parte, né? A parte né? A gente tem ali, deixa eu ver, 2, 4, 5 pastores, né? 4 ou 5 pastores ali que estão a full time mesmo ali, né?
lá dentro na fazenda, lá, eles moram lá na casa de Isabel. Então nós temos a estrutura, nós temos o sustento do pastor que está ali por conta, nós temos a alimentação, nós temos na estrutura a gente tem que dar manutenção. Então é um projeto, né, pesado aos olhos humanos, mas quando a gente vê a graça de Deus, né, Deus ele tem literalmente nos surpreendido. E quando a gente vê vida sendo transformada, a gente vê, vale a pena. Né? Vale a pena a gente ficar mais arrochado, vale a pena a gente, né, ter que, né, se desdobrar de algumas coisas. Né? Muitos ali decidiram abandonar a vida na cidade e morar lá, que é um grande desafio também. Né? Falar, ó, eu vou deixar minha estrutura aqui, eu largo tudo para cá e vou para lá. Ou seja, é uma decisão, né? Na verdade, nós decidimos, né, morrer para nós, para viver para Cristo. Nós entramos aí, né, nesse lugar de decidir ser uma semente para o reino de Deus, né? Cara, tem uma irmã que perguntou aqui, né, a Lara, né, o que é a Casa Isabel. Eu só vou responder. Vou responder para a Lara. Eu não estou conseguindo acompanhar os comentários, está travado para mim. Tá, eu vou só explicar para ela aqui, né? Ô, Lara, tudo bem? A Lara, a gente estudou junto, fez uma pós-graduação junto aqui. Obrigado por estar com a gente aí. Mas a Casa de Isabel, ela é uma plataforma que trabalha, né, restauração de vidas. Tanto na parte espiritual, na parte da alma, no problemas familiares, na estruturação ministerial, né, enfim, tudo aquilo que se diz, né, transformação. Então, esse é o resumo. Depois eu te passo, né, nosso esboçozinho aqui, você pode conhecer também. Então, Karina, essa é a Casa de Isabel. Né? É um lugar, né, um ambiente, uma plataforma de restauração. É um ambiente, nós decidimos, né, preservar, guardar esse ambiente exclusivo para esse propósito. Então é um lugar, né, eu digo que é um gênesis de Deus para nós ali, né, é um recomeço para muitas vidas ali, né, a mesma coisa, é um jardim do Éden ali, né, que é um lugar muito... Eu ia falar. É um lugar para a gente, né, se preparar para o propósito de Deus, né? Então, se nosso objetivo também não é que as pessoas agora larguem tudo e vão para lá. Na verdade, é um ambiente onde elas vão ser transformadas. E eu sei que vão passar de centenas e milhares de pessoas ali, e cada um vai cumprir o seu propósito aonde Deus tem. Seja, aqui, ó, nos Estados Unidos, quem está aí dos Estados Unidos, né? Seja lá em Paris, seja em Madrid, né? Seja onde a gente for, nós temos, né, esse lugar que ele é exclusivo. As pessoas que estão ali, elas estão em exclusividade para esse propósito. Elas estão ali, né, trabalhando para a restauração de vidas, equipando vidas para cumprir o seu propósito. Então, essa é a Casa de Isabel. Né? Tem mais alguma coisa que você quer perguntar, comentar da Casa de Isabel? Você que já viveu lá, né? Contar para nós. É o que a Nájila escreveu aqui agora, né, Nájila? É transformador. Né? Esse processo, igual o senhor falou, tudo a gente precisa passar pelo processo da renovação da mente, né? Do desconstruir a identidade que não é nossa e construir a nossa. É doloroso, mas é libertador. É verdade. Né? Tem uma pergunta interessante aqui. Tem uma pergunta interessante aqui, Karina. A Sandra, né, perguntou aqui. Você pode dizer qual que é a média dos cursos por pessoa desse projeto? A diária lá, Sandra, é R$68. O que está incluso na diária? Alojamento, alimentação e, né, você vai ter ali, né, participar ali, né, dessa mentoria presencial ali, né, o pastor vai estar com você ali. Então é mais ou menos esse valor de R$68, R$70, né, para a gente tá ali, né, por pessoa. Nós fixamos esse valor lá, né, o pessoal fixou assim, R$18 a alimentação, né, sendo R$3 cada café da manhã e café da tarde, que aí dá R$6, e R$6 almoço, R$6 o jantar, né, que fica os R$18. Gente, e eu vou falar uma coisa, não tem... Oi, Marcelinha! Gente, aqui tem nações, tem várias nações aqui, e assim, é apropriado, porque o pastor André tem um chamado para as nações. É isso aí. Né? Então, ele está aqui, ó, no contato dele já. E aí, o que acontece? O café da manhã, café da tarde, gente, é um café com variedade, farto. Na nossa mesa hoje, em casa, para a gente colocar na mesa o que é colocado lá no café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, a gente com R$18 não coloca.
Eu falo isso porque aqui com 4 pessoas aqui em casa, a gente sabe, tem ambiente para criança sim, Marcelinha. Tem sim. Lá, os meninos lá, assim, é engraçado que quando o Senhor me deu a visão da casa de Isabel, foi no Réveillon, né, na passada, na virada de 2019 para 2020, agora esqueci, se é 2018 para 2019, 2019 para 2020. Tem hora para ir ou pode chegar a todo tempo? Não, tudo lá, Érica, é organizado o seguinte: você entra em contato, eu vou deixar lá no Instagram, aqui no Instagram, vou deixar esse folder falando sobre a Casa Isabel, os telefones de contato, e tudo isso é agendado. Por quê? Até porque, devido à pandemia, né, a gente tem a restrição de quantidade de pessoas e tudo, então tudo é agendado. Você liga, combina o período da sua estadia, ou combina a visita, né? Agradeço muito a Érica, minha amiga preciosa lá da Suíça, que está fazendo essa pergunta, porque isso é importante, né? Então, tudo é agendado por WhatsApp, por telefone, porque lá, gente, telefone não funciona muito. Então, mais é a internet, é o WhatsApp. É né? importante isso mesmo, Carlos. Até eu ia comentar, porque se você tem o desejo de ir, entre em contato com antecedência, né? Fala, olha, eu tenho o desejo de ir, eu quero passar um dia para conhecer, você vai ver aquilo que a gente está vivendo ali, né? Então você vai ver, é uma estrutura bacana, você vai ver como a gente se move ali, como que a gente anda, né, no nosso dia a dia. Você vai ver que a gente é transparente, né? A Naí tá aí, depois podia até colocar ela aí junto, esse dessa aí. Vou chamar a pastora Naí. A gente anda junto de verdade, né? Então você vai estar ali nesse ambiente. Então é importante você falar com antecedência, né? Pra gente, como a Karen falou, devido à pandemia, a gente está com algumas restrições, porque mesmo que a estrutura é grande, mas a gente precisa, né, respeitar a legislação local aqui que dá um limite de pessoas. Mas você pode, né, dentro do período que você escolheu, você agendou, você fechou esse período ali, você pode chegar. André, eu não consigo chegar 8 da manhã, eu posso chegar depois do almoço? Ok. Desde que seja agendado. Outra coisa legal de falar lá, Karina, que perguntou se tem salinha de crianças, né? Isso, a Marcelinha. Você ia começar a falar da sua palavra lá, mas a gente tem um ambiente sim para crianças. A gente tem lá, como é uma comunidade, né? Literalmente, várias pessoas morando no mesmo ambiente, a gente tem várias crianças ali. Então tem a meninada brincando, tem pessoas que olham, né? Então quem tem crianças e deseja ir, fique à vontade. Tem estrutura para deficiente? Tem, Marcelinha. Tem os banheiros no dormitório. Tem toda a estrutura para deficiente, sim. A Sandra está perguntando, pode ir fazendo essa mentoria por módulos, para o custo não ser total? Sim, podemos fazer a mentoria, sim, por módulos, né? Essa mentoria ela pode acontecer, né? Eu não consigo ficar, por exemplo, a Karen ficou 36 dias lá, eu consigo ficar uma semana, ok. A gente vai organizando, né, na medida que a pessoa consegue, e fora de lá, o que é importante é a pessoa não se distanciar, né? Sempre manter contato para a gente estar, né, não estar perdendo aquilo ali, né? Isso é verdade. E assim, é o que o senhor falou das crianças, né? Tem um ambiente ali, a gente sempre olha com amor os filhos dos outros, né? E assim, quando tem uma quantidade maior de criança, a gente sempre desloca um de nós ali para ficar com as crianças, né? Então a gente teve dia assim de ter muita criança no jantar, aí antes do jantar a gente senta com as crianças, foi ler uma historinha da Bíblia, foi fazer uma coisa assim lúdica com eles ali, né? Então, assim, tem estrutura para todos. E é o que o pastor André falou. Ali a gente tem uma vida simples, mas é uma vida que vale muito a pena. Vale muito a pena a gente ir para aquele lugar. Eu fui confrontada, eu fui liberta de vários medos ali. Esses 36 dias para mim foram assim. Eu entendi no meu coração, na verdade, eu fui para passar um feriado, um fim de semana, né? A gente foi na quarta à noite
e voltaria no domingo. Ó, a Ana Paula está perguntando lá da Polônia se tem mentoria online. Tem, Ana. Tem Tem, sim. eu vou te dar as conexões direitinho. Vou te passar aí direitinho, tá? E aí, o que que acontece? Aí, eu estando lá, o senhor já tinha ministrado algumas coisas uma semana antes de ir. E aí, eu estando lá, ele falou, eu te quero aqui mais 30 dias. E eu falei, amém. Então eu vou semear esses 30 dias aqui. E aí semear no sentido assim, de largar tudo aqui, eu não tinha programado, né? O Rodrigo, eu conversei com o Rodrigo, o Senhor testificou no coração dele, então ele falou, não pode ficar, né? Aí, assim, as pessoas se levantaram ali para custear a nossa estadia, né? Então, assim, e a gente tem esse projeto de eu estar em uma semana, ficar lá uma semana aqui. Mas para isso também a gente precisa das ofertas levantadas para nos manter lá. Ó, deixa eu ver aqui. Existe um módulo específico para crianças ou elas estarão só acompanhando os pais e cuidados pela comunidade, enquanto os pais estão na mentoria? A princípio, realmente um cuidado para os pais e as crianças elas são acompanhadas ali, né, mas não tem um trabalho ainda com crianças, né? Nós estamos trabalhando a restauração ainda com crianças porque a gente está desenvolvendo, mas já temos, né, esse projeto para trabalhar um módulo só para crianças. Tanto formar pessoas, a gente precisa de pessoas que tenham a habilidade de lidar com crianças, ensinar para crianças, para conseguir passar para elas aquilo que a gente está recebendo como pais. Então, a gente está nesse trabalho ainda. Mas, igual a Karina falou, esse ambiente ali para elas, uma coisa que a gente aprendeu é que elas têm a oportunidade de olhar em nós e ver o que é certo. Ver o processo de transformação em nós para continuar depois, né, seja em casa, que for. Então, né, esse ambiente próximo, esse ambiente de comunidade, esse ambiente de transformação gera automaticamente no caráter da criança aquilo que a gente não aprendeu ou aquilo que é a nossa dificuldade hoje. Então tem esse poder do ambiente, né? Um ambiente profético que a gente está desenvolvendo ali. Mas respondendo sua pergunta, a gente tem, né? Nós estamos orando para o Senhor enviar pessoas que têm essa habilidade de trabalhar especificamente com crianças, porque é extremamente importante ali. Mas a gente tenta mostrar para os pais que eles podem, né, serem transformados e automaticamente isso gerando na criança ali uma mudança de mentalidade, porque ele vai lembrar do velho para o novo pai. E isso vai já trabalhando. Mas nós estamos na oração. Se você quiser, irmã, nos ajudar aí, vamos chegar mais junto aí para a gente ter você para nos ser né, um ombro ali para ajudar nós ali, né, Karina? Amém. Marcela é muito preciosa, ela vai estar aqui daqui uns dias. Quem sabe a gente consegue, né, Marcelinha? Que vocês vão lá fazer uma visita e conhecer de perto, né, em nome de Jesus. A Marcela é uma amiga muito próxima, muito íntima minha, graças a Deus. Que bom. E ela tem uma preciosidade lá. A Duda, né? Ela tem duas princesas maravilhosas, mas uma é criança ainda, a outra está na faculdade, né? Então, assim, eu entendo esse zelo, esse cuidado dela, porque... E é engraçado que, assim, como o Rodrigo Filho e a Camille tiraram conclusões, só de estar ali brincando, na convivência do dia a dia, né? Às vezes a gente ia para o quarto à noite e eles chegavam com algumas conclusões. Então, tipo assim... É muito lindo ver isso que o senhor falou, né? Na convivência ali. Às vezes a Camila chega e fala, porque hoje, brincando assim, o Rodrigo fala assim, para, não é assim que a gente resolve as coisas. Eu falei, gente, que lindinho, né? Então, assim, e aí voltando lá, eu estava falando, né? Então, quando eu tive a visão da casa de Isabel, a casa de Isabel ainda não tinha acontecido, e aí eu achei estranho, porque quando alguém me chamava para ir para uma fazenda, né, para uma roça, para qualquer coisa, estava me chamando para briga, para ser meu inimigo. E aí, quando eu tive essa visão, eu me vi lá. E eu vi muitas crianças, eu pensei, gente, será que isso é um orfanato? A Marcela falando aí das crianças, eu pensei, gente, será que é um orfanato? Mas, estando lá na casa de Isabel, eu vi que já tem muitas crianças ali, morando ali, que vão ali
de toda semana ou de 15 em 15 dias, né? Depende da disponibilidade dos pais. Mas, assim, tem hora que você olha ali, tem uma meninada, e eu lembrei disso, né? Porque na época eu ainda não era assim membro da Renovar, eu cheguei no pastor Davi com muito temor para falar, falei, nossa, eu vejo uma fazenda, eu me vejo lá. Pensei que trem doido é esse, né? Uhum. Pensei, Senhor, né? E aí, numa época que eu pensava assim, gostava de shopping, desses negócios, né? Eu falei, que trem doido é esse, Senhor, né? E aí, eu vi o Senhor fazer isso dentro de mim. Quando eu cheguei na casa de Isabel, eu pensava assim, né? Que ia ser extremamente, muito mais difícil do que eu, assim, na minha mente seria mais difícil. Só que o Senhor já tinha, nesses 2 anos, me preparado por dentro. Uhum. E eu não percebi, pastor. Então, quando eu cheguei lá, eu tive muitos confrontos, né? Muitas coisas, assim. E eu saí de lá só com 36 dias. Eu saí de lá irreconhecível em muitas coisas. O Senhor Amém. construiu lá de uma forma que eu falo Uhum. assim, não, sabe, coisas simples, pequenas, que para mim eram gigantescas. E esses Uhum. estudos, né? Lá a gente tem um estudo todo dia às 8h30, e aí a gente tem também essas mentorias, né, individuais. Palavras assim, às vezes no café da manhã, no estudo, que destravaram coisas que há 41 anos estava tudo limitado, estava em cativeiro. Uma palavra assim, pá, veio, trouxe a transformação dentro da mente e aquilo foi transformador, como a Nájila que falou, Amém. sabe? Então, a casa de Isabel, ontem eu estava falando sobre a casa de Isabel numa live e o Senhor me trouxe algo no meu coração e é o que eu sinto de verdade. Se for para resumir a casa de Isabel em uma frase, aonde o que é mais gratificante lá, aonde havia morte, superabunda vida. Amém. Tudo que chega ali na casa de Isabel, que estava morto, que estava destruído, encontra vida abundante do Senhor ali. E isso É é importante, fácil? né? Não Você é, falar mas isso é aí, possível. porque assim, depois a gente pode continuar outras lives para falar mais. Eu acho que é legal também, porque a gente preza muito pelo ambiente, né? A gente tem um ambiente para criança, É, tem um ambiente para adolescente, para o jovem. Eles são trabalhados da mesma forma como um adulto. Então, se a gente luta porque esse ambiente não seja perdido, porque isso que você falou é verdade, a gente precisa ter um ambiente que gera vidas. Então, a gente vida. está gastando tempo para isso, em oração, em doar nossa vida. Nós, né, deixamos as nossas profissões para esse propósito, né? Até, né, a gente está quase finalizando a live aí, eu queria te fazer, né, um convite de ser, né, um parceiro nosso aí, né? É, e ser alguém que possa, né, ofertar, né? Ali tem pessoas que não tem nem condição de ir, a gente doa para essas pessoas, nós, né, vamos conversando com algumas pessoas, nós vendemos alguma coisa para essa pessoa estar ali junto, porque o que vale para nós é a vida, né? Nós não queremos ser só mais um projeto, nós não queremos ser só mais uma denominação, nós decidimos ser, né, uma resposta de Deus naquilo que nos cabe, aquilo que Ele tem para nós. Se você se você quer conhecer mais o projeto, a Karine vai deixar ali, né, os nossos contatos, tanto o meu, do pastor Davi, né, que estamos ali, né, à frente também, tem a Carol, tem o Eugênio, ela vai deixar ali, você não chama aí no WhatsApp, chama aí no message aí do Instagram, a gente pode tirar mais as suas dúvidas, mas né, nós vamos fazer outras lives para falar mais, né, eu acho que é importante, né, vi que tem muita gente interessada, cara, vamos marcar uma outra live para a gente falar, Vamos. especificamente da Casa Isabel, né? Mas eu queria te desafiar, você tem a condição, tem um desejo, né, de ver vidas transformadas, né? Uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Por que a gente continua ofertando? Por que a gente continua dizimando na vida dos pastores que estão trabalhando ali? E talvez uma ou outra pessoa não tem tanto atendimento igual alguém que está começando agora, porque nós somos transformados. Nós queremos que outros sejam transformados. Então, o reino de Deus, a beleza do reino de Deus é isso. Nós compartilhamos, né? Nós estamos ali, nós sabemos que tem alguém que zela para uma vida, zela para a nossa vida, né? Então, se você deseja, né, fazer alguma oferta, se você deseja, né, fazer uma mentoria online, uma mentoria presencial, você
deseja conhecer a gente, entre em contato, né? Vai ser muito bom, né, você poder participar conosco, vai ser muito bom ter você lá conosco, ter você como um ofertante, quem sabe daqui uns dias você como um ministro que está nos ajudando ali, né, depois de passar por esse processo de Amém. transformação. Nós queremos que isso expanda, isso alcance, né, literalmente, como a Karen falou, nós temos palavras para as nações, né. Essas plaquinhas aqui, elas são literalmente, elas são proféticas, né? Eu creio que Deus ele vai nos levar em outros ambientes, não porque nós merecemos, não porque nós sabemos muito, mas porque Deus ele tem uma palavra. E quando Deus ele tem uma palavra, quando nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, gente, a gente pode, né, confiar nele. Isso não quer dizer que vai ser Amém. fácil. Eu te disse, são desafios. Tem adolescente que foi para lá, ela não tinha R$ 1. E a gente não abriu mão desse adolescente. Nós nos sacrificamos para que aquela vida seja transformada. E graças a Deus hoje ela está um amor de pessoa, né? Deus trabalhou vários traumas, vários problemas emocionais e espirituais que ela tinha. Isso não foi com um, com dois, com três, são com várias pessoas. Então, se você quer ser um agente de transformação e não sabe como, oferte. Oferte. Amém. Pastor, quanto que eu preciso? O que Deus colocar no seu coração? A Bíblia diz, né? Aquele que dá com alegria. Então, oferte, né? Aquilo que você pode, né? Seja um parceiro nosso ali. A fazenda, né? Alguém perguntou aqui, ela fica de Uberlândia, 30 quilômetros, de Araguari, vai ser em torno de, né? Vou mais ou menos aqui, eu nunca fiz essa conta, não, mas em torno de 70 quilômetros, eu acho. Ô, Taylor, amém. A Taylor tá falando aqui, ó. Vou mandar uma plaquinha aqui da Itália. Manda pra mim. Eu fui aí, Vamos? Taylor. Na época eu não me atentei a primeira vez que eu fui, eu não comprei a plaquinha. Na segunda vez eu comecei a pegar as plaquinhas porque foi profético. Então depois você pega o meu endereço e me manda aí, viu? Pode deixar, eu vou fazer essa ponte. Marcelinho, eu vou te passar tudo direitinho sobre a localização da fazenda pelo WhatsApp, tá? Taylor, obrigada, hein? Amém. Nós vamos esperar a plaquinha da Itália, amém. A Taylor é uma amiga preciosa também. Amém. Todo mundo aí das nações manda para nós as plaquinhas, gente. Amém! Vamos mexer de plaquinha aqui. Amém. Eu vi que a Cíntia falou que quer saber mais do projeto. Cíntia, você não pegou o começo da live, essa live vai ficar gravada, mas nós vamos fazer sim mais uma live falando especificamente da casa de Isabel, né? E antes de finalizar, queria que o senhor falasse um pouquinho do Instituto Rota. Dá coraçãozinho aí, gente, para o Instagram não fechar a live antes da gente salvar, né? Mas eu sou aluna do Instituto Rota, gente. Eu tenho sido muito edificada, viu? Tem aulas online. Deus nos deu uma palavra de ensino, né? A Marina tem um chamado muito forte dentro do profético, dentro do ensino, dentro do profético. Amém. E Deus nos deu, né, o desafio de formar conselheiros, né? Formar conselheiros para quê? Para trabalhar com vidas, né? Pessoas que ouvem a Deus, pessoas que são transformadas, amadurecidas para servir pessoas. Então, nós temos uma grade aí de 2 anos de treinamento. Ele tem sido online porque a gente está com a Karina, a Meire, o Bruno lá de Araguari. Tem um pessoal aqui da comunidade Renovar. Tem um pessoal de outras comunidades que estão participando com a gente. Então a gente está fazendo ele online. Ele vai ser meio híbrido, né? Nós vamos ter algumas aulas presenciais e transmitido, né, para a sala que a gente tem fechada no Zoom. Se você quiser saber mais... Tem gente de outros estados, né, pastor? Outros estados, né? Exatamente. Aí, se você quiser participar, né, com a gente, me chama, eu explico um pouquinho. Nós vamos começar na semana que vem o próximo módulo, né, próximo livro aí. Ele vai ser cíclico, né, então pessoas podem entrar, né, em livros diferentes. Ele vai ter que cumprir depois uma grade ali. Mas tem sido poderoso, né, o que Deus tem feito. E a partir disso, Deus, né, nos deu, junto com isso, né, unir um projeto chamado, né, Comunidade Transformar, com a mesma visão, com o mesmo projeto, Deus nos está dando. Então, assim, Deus está, né, nos enchendo, né, de projetos, porque existe uma demanda grande, né, existe algo, né, poderoso. E o que eu mais falo lá no nosso treinamento talvez, né, você não vai encontrar, né, vamos dizer assim, uma teologia tão bonita, mas você vai ver vidas dispostas a buscar um sobrenatural de Deus, né? Cadê? Mostra o livro aí, cara. Então, assim, o meu aqui, o primeiro livro aqui, nosso aí. Eu tô vendo aqui, ó. A Aninha falou que vai mandar a plaquinha da Polônia também, hein? Manda aí, gente. Mostra o outro. Ó, o poder sobrenatural de uma mente transformada.
Esse é o próximo. Esse é o que nós estamos finalizando essa semana, ó. E é exatamente aquilo que a gente acredita. A gente pode buscar, né, a vontade de Deus aqui na Terra, né? A Flávia também vai entrar, Flavinha, né? Vamos esperar, hein? No próximo modo aí. Então, assim, gente, tem sido poderoso aquilo que Deus fez. Nós estamos aí, né, vivendo debaixo de uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, né? E nós estamos construindo, né, toda uma mentalidade de né, comunidade. Eu sei que isso não é só para nós, não é algo particular, individual, né, que Deus deu para o André, Deus deu para a Marina, Deus deu para o Davi, não. Deus deu para o reino dele. Nós somos só um agente de transformação, né? Nós somos só apenas pessoas que querem servir, querem capacitar, né? Eu falo que o slogan meu do Instituto Rota, perdão, é capacitar, transformar e desenvolver pessoas, né? Então, é o que eu acredito, eu acho que é isso que Deus tem para nós, eu acho que Deus quer exatamente isso de nós. Nós precisamos de compartilhar. Então, seja lá na rádio, seja na Casa Isabel, seja no Instituto Rota, ou nas comunidades Renovar ou Transformar, o nosso coração é multiplicar aquilo que Deus tem. A gente não pode reter para nós, né? E como a Karen falou, vocês vão encontrar em nós pessoas simples mesmo. A gente não, né? A gente é mineiro, né, Karen? Lá do interior de Minas Gerais. Come queijo, né? Come pão de queijo, toma um café. Isso é o que a gente mais gosta de sentar e fazer. Sentar para comer um pãozinho de queijo com a gente, um café, Deus vai gerando em todos nós. Não é só nós que damos. Muitas vezes tem gente que senta ali com a gente, uma fala da pessoa, como a Karen falou, nossa, destrava uma coisa que estava emperrada aí há algum tempo. Então, esses somos nós, né? Nós ainda vamos te levar para um lugar mais do interior ainda, que é dentro da fazenda, né? Então, assim, esse tem sido o que Deus tem dado para nós, né? Esse encargo, esse chamado, esse ministério, e nós queremos, né, compartilhar, né? Se você que está fora do Brasil e tem um desejo, né, de repente, de levar isso para aí, nos chama, né? A Karen vai colocar o meu contato lá, me chama, a gente tem, né, o maior prazer em compartilhar com você aquilo que Deus nos deu. A palavra diz, aquele que deu de graça, aquilo que nós estamos dando de graça, né? Nós não cobramos pelo coisa, nós temos estrutura para manter, isso é normal, né? Não tem jeito, a gente precisa de ter ali, né? Infelizmente, né? A gente tem que pagar as contas também, né? Mas lá no céu vai ser tudo de graça, de verdade, né? Mas brincadeira, a gente quer levar, se você tem interesse, quer conhecer mais, seja, né, qualquer uma dessas plataformas, me chama, né? Estou à disposição para poder te ajudar. Se você quer ofertar, irmão, pode ficar tranquilo, a sua oferta ela vai ser muito bem empregada em vidas aqui junto com a gente aqui. Você pode vir depois e conferir aquilo que Deus fez, porque nós prezamos por isso, né? E é isso que arde no nosso coração, né? Eu até estava falando com o pastor Davi, né, esses dias para trás, né? A Karina veio embora no outro dia eu fui lá batizar, né, o Vinícius, né? E a gente estava conversando, né? Várias vezes nós tentamos correr disso, né? Porque é custoso, é difícil, mas, né, Deus ele sempre nos impulsionou. Então nós decidimos literalmente perder o controle da nossa vida para Deus e deixar Deus fazer. E somos surpreendidos, né? Quantas vidas, né, Karina, você viu ali que foi transformadas ali? Não, gente, cada testemunho nas rodas de conversa, sabe? E é tão lindo a gente ver os alunos se mover, assim, como que eles chegam, aí passa, assim, 15 dias, 20 dias, você vê o aluno orando na madrugada, você vê liberando um testemunho, sabe? Você vê assim... Tinha que fazer, cara, sabe o quê? Mandar ideia para ele, uma foto do antes e do depois, da fisionomia da pessoa muda, né? E é mesmo. E é mesmo. A fisionomia é um negócio assim... E é engraçado que eu vou falar, hein? Eu fiquei lá 36 dias e o tanto de mensagem que eu recebi na live que eu fiz na véspera de vir embora, que o povo falava assim, nossa, você tá iluminada. Nossa, você não sei o que. Eu falei, gente, recebo. Não, Jesus. Porque realmente é assim que eu me sinto. Você conseguiu perceber lá, Karen? Conta pra nós aí. Acho que você vê se dá tempo aí, né? Como que o ambiente ele pode mudar a nossa vida? Tem um pastor que fala o seguinte, que o poder do ambiente, o poder do Espírito Santo, ele muda até o DNA. Né? E não tem cientificamente comprovado, porque não é espiritual, né? Mas quem conhece um pouquinho a nossa vida, né? A gente tem um Samuelzinho aqui, depois eu vou contar o testemunho deles para vocês aí. Eu tenho experimentado isso, porque é o ambiente que muda. Então, esse ambiente que nós estamos gerando agora, ele pode ser até online.
alguns vão achar que é frio, mas ele é espiritual porque nós estamos andando sobre o mover profético, né? Então, o ambiente ele vai mudar. Então é importante, se você quer conhecer, você tem a disponibilidade de ir, irmão, vai lá e passa um final de semana, organiza. Vem cá com a gente, quer conhecer o Instituto, quer conhecer a comunidade, quer conhecer a Casa Isabel, quer conhecer a rádio, que ela é a rádio e o Instituto. E a Casa Isabel, ela é interdenominacional, a gente não tem uma placa ali. Então, não é só porque a gente tem muita gente da comunidade Renovar que ele é da comunidade Renovar. Pelo contrário, quem vai lá com a mentalidade de comunidade Renovar está errado. Então, a gente ensina isso para a pessoa. Ali é para servir as nações, para servir, né, aquilo que Deus, né, a palavra diz, né, cidade, estado, nação e nações. Né? É isso que nós estamos fazendo. Então, o poder do ambiente muda, não muda, Karen? Muda demais, gente. É uma coisa, assim, extraordinária, fora do normal. Eu tô aqui em casa, né? Eu tava até conversando com a pastora Débora ontem. Eu oro daqui, eu faço as coisas que eu, né, fazia lá, eu faço aqui, mas é diferente. Ali é um ambiente totalmente assim. As pessoas ali, elas estão 24 horas. É o que a gente sabe. Nós somos transformadores de ambiente. Então, quem foi ali desbravar, né? Lógico, o Senhor, quando envia, ele já foi antes. Mas, assim, o ambiente lá, só quem for lá, gente, vai entender o que eu estou falando. O ambiente lá, ele é todo propício para você buscar mais do Senhor, para você ser transformado, né? Nós tivemos muitas lutas, muitas guerras espirituais, porque a gente entende que o inimigo não quer que a gente esteja lá também, né? No início. Então, assim... mas tudo isso com um suporte muito grande do Senhor, do Espírito Santo de Deus e das pessoas. Né? Todo mundo ali entende a responsabilidade de ter alguém, ter uma vida ali enviada pelo Senhor. Né? Tanto que a nossa oração é que chegue até a casa de Isabel todos aqueles que o Senhor comissionou. Porque se ele comissionou, ele vai prover, ele vai direcionar, e assim tem sido. Né? Então, assim, é impossível, eu vou falar, gente, só se a pessoa chegar ali com o coração muito fechado, não querendo transformação, para ela não sair dali outra pessoa. Outra pessoa, né? Porque eu fui ali para estar lá, para conhecer mais, para participar do projeto profético, e eu imaginava, assim, que eu fosse voltar um pouco mais madura. Mas tudo que eu sofri, que eu vivi ali, que eu vivi de transformação, de libertador, foi muito além do que eu podia imaginar. E não assim, chegou uma pessoa e foi orar comigo. Não, a vivência, o ambiente, você tá ali junto com as pessoas no café, tá ali no momento da oração, tá ali no momento do louvor, tudo aquilo ali desconstrói o que precisa e constrói o que precisa dentro da gente. Amém. É isso aí. Né? Vamos dar um desafio pro pessoal aqui, Karen? Vamos! Você que está aqui de Uberlândia, de Araguari, ou que vai estar por aqui, agenda um dia lá com a gente, passa um dia, aí você vai ver a prática daquilo que a gente está falando. Se a gente está falando que não estão vivendo nada, você pode chamar a atenção. Eu queria fazer esse desafio porque, assim, eu creio que a gente está vivendo um tempo onde talvez, né, algumas pessoas vão, mas será que vai ficar na dúvida, até pelo que foi o histórico passado, né, do que fizeram aí com o Evangelho. Mas eu queria te desafiar. Se você quer, né, de alguma maneira, ou tem a condição de ir, e se não tem, chama a gente também, a gente vai orar e buscar uma provisão para você estar ali. Nós temos parceiros aqui, né, dentro do nosso grupo que está assistindo agora, né, nós queremos que você vá e você tenha uma experiência. Não uma experiência com o pastor A, pastor B, porque quem vai lá procurando pastor, ele passa apertado, porque normalmente não tem essa, não é ligado ao pastor A, B ou C, é ligado ao ambiente. Ali são vários pastores trabalhando para o propósito, né? A Meiroca vai estar lá, ó, no sábado, mais um Bruno, que legal. Ô, Glória! Então, assim, eu queria te convidar, né, de fazer esse desafio. Você
ir lá, passar um dia, passar no final de semana, para conhecer, né, e vivenciar, né, essa atmosfera, né, como a irmã falou aqui em cima, esse ambiente, né. Então, eu vou querer lançar esse desafio, né. Você vai pegar os contatos depois, a agenda, a sua disponibilidade, a disponibilidade do local também, e experimenta, né. Melhor do que você, né. É muito bonito a gente ver lá no cardápio lá a foto do sanduíche, da pizza, da carne, mas quando a gente experimenta, a gente tem uma, não só uma satisfação, mas a gente tem uma transformação no caso espiritual, né? Evelyn, lindona! A Evelyn, gente, ela tá lá em Portugal e ela foi assim, um instrumento do Senhor. Olha lá, Tem cara, Portugal aí, pastor? Lisboa. Oh! A Evelyn foi um instrumento do Senhor para trazer confirmação para nós que era o momento de divulgar a Casa de Isabel, divulgar mais os projetos na rádio. Né? Nós estávamos lá na Casa de Isabel em oração, buscando assim o Senhor sinalizar o tempo e o que ele queria, e a Evelyn foi assim, né? Portas abertas para que a gente entendesse isso, né? No dia 28 de abril, quando a gente fez uma live juntas. E eu estava lá na casa de Isabel. E quanto a esse desafio que o pastor André fez, gente, vamos dar um coraçãozinho. O que acontece? Eu quero fazer o desafio, cara, que Deus me deu aqui agora. Então tá. Antes do senhor fazer esse outro desafio, eu vou falar uma coisa. Gente, eu duvido que você pise na casa de Isabel e que ela não entre dentro do seu coração como entrou dentro do meu. Gente, eu duvido. Se tiver alguém que for lá, constatar e voltar e falar, não, eu não quero ofertar, eu não quero investir, eu não quero voltar lá, eu duvido. A Camila tá aqui, vai todo fim de semana, não é, Camila? Não tem como não ir lá e não se apaixonar por vidas e pelo projeto. E pelo ambiente. Vou fazer dois desafios aqui novos que estavam aqui, né? Eu acho que... Ô, Glória! Aqui. Primeiro, eu queria que a gente juntasse, quem tem interesse em conhecer mais a Sala de Isabel, eu tenho uma sala no Zoom para a gente marcar um dia, para a gente falar mais, tirar mais dúvidas, ter contato com você. Então, quem quiser, manda para a Karina o nome, né? E a gente vai disponibilizar um dia e vai montar a sala para isso. E quem está aí de outras nações, eu queria te dar um desafio de oração, né? De um tempo, aí você também tem pelo menos um tempo de oração. Mas se você sentir desejo no seu coração de ter esse ambiente aí junto, da onde você está, se for confirmação de Deus, eu queria que você nos procurasse, porque eu quero conversar com você. Aí a gente vai conversar num ambiente separado, né, algumas coisas, e a gente, né, dividir isso, compartilhar com você e se queima e arde no seu coração, né, fazer parte desse projeto. Seja aí, né, em Portugal, Polônia, Estados Unidos, aonde mais, Karina? Eu acho que tinha Noruega aqui, Polônia, Portugal, Estados Unidos, Suíça, Itália. Gente, me perdoa se eu estou esquecendo de algumas de vocês, meninas. Joga aí para nós, aí, gente. Fala o nome aí de onde você está, se for fora. Vocês que estão de fora, né? Se vocês quiserem. Eu vi Portugal, Noruega, Polônia, Suíça, Itália. Eu acho que eu estou esquecendo de alguém. Mas... A Keila, eu esqueci como que chama a cidade da Keila lá, mas é Estados Unidos. Estados Unidos, ok. Então, se você está de fora, você tem, né, sentido de Deus queimado no seu coração, um desejo, né, de fazer parte de um projeto maior do que nós, né? Isso não é do André, isso não é do pastor Davi, se você quer. Eu quero conversar com você, né? E você passa para a Karina, a gente monta uma sala para a gente falar, né? E a gente começar a orar e sonhar, né? Não quer dizer que a gente vai fazer, né, de uma forma descompensada ou só uma forma emocional. Não, vamos colocar diante de Deus. Se você quer, nós queremos, né, conversar algo mais específico com você. Nós queremos expandir a rádio, nós queremos expandir os projetos da rádio, nós temos para te servir, né, toda a nossa história, a nossa bagagem, as ferramentas que Deus nos deu. Então, vocês que estão aí, né, que queiram, de outra cidade também, aqui no Brasil, não sei, independente, talvez tenha gente que está de fora de Araguari, Uberlândia, converse com a gente. Né? Eu senti de fazer esse desafio aqui, né? O Senhor me moveu para essa direção, então, né, tem esses 3 desafios. Quem quer lá viver o ambiente da Isabel, quem quer conhecer mais, né, a gente vai ter essa sala do Zoom, e quem quer levar isso para fora, né? Para fora de Uberlândia, fora de Araguari, né?
independente de onde você estiver. Converse com a gente. Ok? E é muito importante isso aí, porque existe um chamado para a Casa de Isabel, para a rádio a respeito disso mesmo, das nações, né? Então a gente está vendo o Senhor se mover. E uma coisa que me dá mais segurança, a Ayla também entrou por aqui. E aí, a Ayla também está em Portugal agora, né, Ayla? E aí, o que que acontece? Uma coisa que eu pude constatar cada vez mais lá na Casa de Isabel, que eu já sabia antes, mas eu pude, né, constatar mais. Ninguém ali, gente, se move sem a ordenança do Senhor. Isso aí, para mim, foi muito forte lá na Casa de Isabel. Eu sabia que assim, né, os ministros ali da rádio, da Renovar, da Transformar, já se movem dessa forma. Mas, em Lisboa. A Ayla está em A minha plaquinha Lisboa. lá da Lisboa. Ah, que gracinha. E aí, o que que acontece? Então, assim, é o que o pastor André falou, né? Passa para a gente, entre em contato, eu vou disponibilizar os contatos deles. As meninas aqui que a gente falou dessas nações, todas têm o meu WhatsApp, né? Então, eu vou estar disponibilizando, e tudo debaixo da direção do Senhor. Mas se você queima nisso, gente, dê o primeiro passo, e aí nós vamos colocar isso diante do Senhor, e é Ele quem dá a direção, dá o crescimento, dá a provisão, né? Nós temos vivido isso de fato e de verdade, né? E eu prometo para vocês que a hora que eu estiver lá de novo, eu vou fazer uma live de lá, para mostrar um pouco lá daquele lugar maravilhoso para vocês, né? Eu já vou voltar. Amém. Glória a Deus. Então, Carla, seja a nossa ponte de contato aí, né? Tanto quem quer conhecer. Amém. Fazer parte do projeto, quem quer conhecer mais, e a gente vai falando, hein? Amém. Nós Organiza vamos tudo marcar isso aí, eu essa acho que vai ser reunião no benção. Zoom. Pastor, muito obrigada Amém. por toda. Eu sei que toda a correria, gente, ele está com um bebezinho de 5 meses, né? E toda a correria que tem sido, tantos compromissos que o senhor tem, tantas vidas que o senhor cuida. Obrigada por estar aqui disponibilizando esse tempo para nós, para o reino, né? Obrigada por se doar 100% para a obra. O pastor André é 100% mesmo, gente. Então, eu queria agradecer muito o senhor pela honra que o senhor nos deu de estar aqui, porque o senhor tem propriedade para falar de todos esses projetos aí, né? Amém. Eu falo assim, a gente ainda é fiotinho, é cru em muita coisa, mas o senhor tem propriedade. Samuel é um milagre, isso mesmo, gente. Samuelzinho, profeta do Senhor, filho do pastor André e da pastora Marina. Vocês ainda vão ter o privilégio de conhecer pastora Marina, gente. Ela é extraordinária. Ela é maravilhosa. Na próxima live a gente coloca ela para falar. Amém, amém, amém. A sabedoria em pessoa também. Pastor, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui, gente. Que Deus abençoe cada família aqui representada. Agradeço muito a presença do Senhor, viu? Amém. Obrigado, Deus abençoe cada um aí, que ele possa, né, falar fortemente ao coração de cada um. E estamos aí para servir, né? Servir e esperar as plaquinhas. Esperar as plaquinhas, gente, por favor. Amém, profético. Amém. Obrigada, Amém. pastor. Obrigado, tchau, fique com Deus. Deus Fica abençoe. Com Deus. Amém. Gente, agradecendo vocês. O senhor sabe sair ou tem que tirar? Eu acho que isso aí tem que tirar, né? Deixa eu tentar. Não, acho que saiu aqui, peraí, vou sair. Tá. Gente, esses somos nós, viu? A essência aqui é singeleza. Eu não escondo de ninguém que eu não sei mexer com esses negócios, mas o Senhor vai me capacitar em nome de Jesus. Ele está me capacitando dia a dia. Gente, muito obrigada por vocês. Que essa live vá onde ela tiver que ir, né? Quem quiser ir agendar uma visita, saber mais do projeto da Casa de Isabel, que tem meu WhatsApp, me chama no WhatsApp, se não me chama aqui no privado do Instagram, que eu vou estar mandando tudo para vocês. Nós temos um material aqui, sabe, que fala, que mostra sobre a Casa de Isabel, né? E aí eu mando para vocês, ó, tem foto, e eu mando para vocês, tá? Muito obrigada por cada uma de vocês que estiveram aqui. Daiane, Ayla, todo mundo que esteve aqui, gente, a Érica, a Evelyn, que estão sempre presentes comigo, né? Obrigada a todos. Meiroquinha tá indo para lá. Louvado seja Deus.
Gente, é maravilhoso. Não tem como, é o que eu falei aqui. Teve até uma irmã que colocou. Não tem como mesmo você ir para a casa de Isabel e não sair de lá carregando nela como um amorzinho aqui no seu coração. Não tem como, tá? Eu aguardo o contato de vocês, então. Obrigada, gente. Nos ajude a divulgar essa live. Envie essa live para quem vocês puderem, né? Nós precisamos de pessoas para tá ajudando nas ofertas lá da casa de Isabel, né? Como ele falou, a despesa não é fácil. Hoje tem alunos lá que não tem condição de pagar nem alimentação, nem a estadia. E, igual ele falou, cada um vende uma coisa, faz uma vaquinha e vai mantendo esses alunos lá, né? Eu também estou esperando voltar para lá, então também conto com as ofertas de vocês, tá? Um beijo, gente, de todo o coração. Só o Senhor para retribuir na vida de cada uma. Só de vocês estarem aqui doando o seu tempo, nos assistindo, que o Senhor já possa retribuir infinitamente mais em nome de Jesus. Viu? Em todas as áreas da sua vida, da sua casa e da sua descendência. Amo vocês, não queria nem estar saindo daqui. Aninha, linda, Érica, minhas companheiras, minhas irmãs do coração, Sandrinha, Marcela, todo mundo que está aqui, gente. Amo a vida de vocês. Muito obrigada por sempre nos apoiar e acreditar naquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Hoje é quarta, né? Uma quarta-feira abençoada para vocês. E envie essa live, gente. O Senhor vai fazer essa live chegar para quem ela tem que chegar, né? Para alunos que precisam estar lá restaurando as suas vidas e para aqueles com o coração doador, provedor dessa obra também. Gratidão a todos vocês, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Vai ficar gravadinha.